Começando mais uma revisão aqui, hoje dia 8 de julho, e antes eu começo a falar a minha análise do dia, peço que você se inscreva ao canal, a opção vai estar abaixo desse vídeo, curta o vídeo e compartilhe com os amigos, dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Então clique embaixo no botão para se inscrever e bora lá pro gráfico. Falando então em relação ao dólar aqui primeiro, renco, regra de coloração, não cheguei a fazer nada no dólar, cheguei a fazer no índice, tomei um stop. Dólar aqui, a gente teve alguns ruídos na parte da manhã, mas essa venda aqui, no caso, que é a primeira, né? Teria estopado, depois essa compra teria pago aqui uns 17 pontos, venda estopou, a compra aqui andou uns 13, a venda uns 7 pontinhos, compra estopou, e aí essa venda aqui foi ótima, uns 30 pontos. E essa compra aqui já no fim do dia já teria demorado muito, 2 horas e meia para andar só 13 pontos, então o volume caiu bastante. Não fiz nada, tá? Não fiz nada, achei um dia um pouco perigoso, porque pelo gráfico de candles, até comentei no estudo semanal, região bem complicada aqui. Dando um zoom macro, né? Nós temos um canal de alta, e aí tinha fechado sexta-feira muito próximo daqui, praticamente tocando, na verdade, dessa LT inferior desse canal. E aí as médias menores estavam até sem tendência no caso aqui, volume bem fraco, está esticado em tempos gráficos maiores, essa correção que teve aqui na quarta foi muito forte. E aí tinha grande probabilidade de a gente ter um mercado travado, né? Inclusive eu marquei o caixote aqui fluxo de cima, o caixote fluxo de baixo. Então hoje praticamente nós tivemos um gapzinho de baixo, bem simples. Mas o primeiro candle já negou, já respeitou esse fundo e já voltou, tendo uma força compradora. O movimento já reagiu forte, infelizmente setup aqui de abertura nessa região não tenho nenhum, pelo jeito como abriu. E aqui chegou até de forma esticada, a gente já começa a ter pelo menos o LS ativo. Vale a pena pensar em vendas aqui? Se a gente for pensar o macro tá esticado para pensar em vendas, então por que eu vou vender aqui também? Sem falar que o movimento está estranho, né? Vários candles aqui de rejeição. Então ficaria de fora dessa operação, também nem tem risco retorno para média de 9, não faço reversão aqui. O movimento faz um pullback, esse pullback deixa eu aproximar. Foi até agressivo em relação à média 9, não vou comprar nesse candle 11. E aí poderia talvez preencher alguns critérios para possível compra no candle 13, só que o 13 fechou feio e o 12 foi muito forte aqui esse movimento, né, dessa correção vendedora. Então não faço a compra aqui, o movimento acaba subindo, chega na média 200, que a 200 está praticamente, se eu for olhar o macro, tá tentando ainda ancorar um movimento de queda. E aí a região dela aqui tende a travar o preço. Esse pullback também eu não vou pensar em compra nessa região da média 200, pullback agressivo também, não penso. E a gente vê que o movimento está começando a subir de uma forma mais inclinada, possivelmente uma deriva. Trava aqui e simplesmente o preço cai. E aqui não dá oportunidade pra gente. Cai, não respeita a retração. Então a gente teve um dia que basicamente, se eu for jogar aqui pra frente, então a gente teve início do dia essa tendência aqui. Então assim, uma tendência que era para ser de alta foi anulada. E aí quando chegou nesse fundo, anulou tudo que aconteceu até aquele momento, né? E aí depois ficou esse movimento horrível que geralmente tende a ficar depois na parte da tarde, somente em dias como hoje que o volume já começa muito fraco, né? Então a variação hoje foi uma variação bem pequena comparada a dias anteriores. Então, por exemplo, sexta-feira, que foi até um dia travado no geral também, né? A variação foi de quase 80 pontos. Então, hoje, 40, metade. Então, assim, muito ruim mesmo. As médias praticamente fecharam sem tendência. E agora em torno da média 200 também, ainda em região aqui que é de pressão compradora, junto com a SLT. E aí falando em relação ao macro aqui também, a outra coisa que eu posso até marcar e vou deixar aqui, é SLT, tá? SLT que tá passando, que pode ser um grande triângulo descendente para jogar o preço para baixo. Pode ser. Então vou colocar mais isso aqui também para amanhã. E aí eu deixo marcado aqui. Então a gente vê que está funilando, tá? Está funilando, e aí geralmente quando está funilando, cada vez mais que se aproxima, mais tende a indicar que vai pegar alguma direção, ou para cima ou para baixo. Então, sinceramente, no movimento de hoje já era até esperado essa situação bem feia aqui, e realmente foi feio, né? Foi feio no geral. Então não fiz nada em relação ao dólar. E aí, esperando para amanhã, gap possível pode abrir ainda em torno dessa região, ou já pode abrir rompendo, tá? Ou para cima ou para baixo, tendo em vista que se for para baixo, vai ter um rompendo nessa região aqui importante. Se for para cima, ainda vai estar dentro de região de lateralidade, tá? Então, tomar cuidado em relação a isso. Alguns setups de abertura devem ficar ruim amanhã, pelo jeito aqui como as médias estão. Então,
infelizmente, de VWAP pode ficar ruim, vai ficar ruim, possivelmente. Reversão também deve ficar ruim. Então, esperar. Talvez dê oportunidade em relação a Renko, mas gráfico de médias aqui tá bem feia a situação. E aí, falando em relação ao índice, foi onde eu fiz a operação hoje, só fiz uma e cheguei a ter stop, né? E aconteceu aqui, foi pelo Renko que eu fiz essa operação. A gente teve aqui a abertura nessa região, primeira cor a gente não faz nada, e trocou para compra, estopou. A venda teria estopado também. Compra de novo estopou, então começou a ter muito ruído. E aí essa venda teria andado 650. E aí essa compra aqui, tá? Foi essa compra que eu cheguei a fazer. Essa região desse fundo. O movimento subiu aqui uns 225 pontos. Era abertura o movimento do à vista americano. Só que voltou, estopou aqui, uns 150 que eu cheguei a colocar até um pouco mais abaixo. E já trocou para venda. Essa venda eu já não fiz aqui, não troquei. E deixei só esse stop mesmo. E o movimento voltou, corno. Só foi aqui praticamente dar um stop. Caiu alguns pontos. E aí depois voltou ainda por cima, trocou de cor. Essa troca, depois eu não fiz mais nada, mas chegou a andar aí uns 540 pontos. Venda, voltou de novo, então aqui mais 600 pontos. Aí a compra aqui também andou. Então foi um mercado bem travado, respeitando o fundo em topo. E aqui, infelizmente, não cheguei a fazer parcial, tá? Não cheguei a fazer parcial, o movimento voltou e estopou e tá tudo bem. Porque graficamente, agora falando em relação a médias, análise técnica aqui, a situação está bem feia, né? Eu comentei que a gente tinha esse canal de alta e que aí sexta-feira parecia que estava querendo sair desse canal de alta aqui e ficar de lado. A gente já tinha essa situação aqui na quarta, final de quarta, e isso na quinta e sexta aqui. Então, nós já tínhamos uma região de resistência, uma região de suporte, fora que a região que o índice está em tempos gráficos maiores, diário, por exemplo, é essa LT de canal. Então, aqui subiu muito rápido, região de possível trava, forte. Então, aqui é pressão vendedora, né, que nós temos. E aí, voltando para os 5 minutos, a gente tem aqui, então, pressão vendedora de tempo gráfico maior. Nós temos aqui pressão compradora aqui de 5 minutos, por exemplo. E aí poderia o mercado realmente ficar dentro dessa lateralidade. Sexta-feira fechou com as médias todas sem tendência. Eu comentei, cuidado, que o mercado pode ficar assim, porque hoje não tem notícia relevante. E enfim, hoje nós tivemos um gap simples. Aqui, o primeiro candle foi de força até vendedora, porém com muita rejeição. As médias completamente sem tendência. Eu não vejo nada a ser feito aqui. O cenário estava horrível, tá? E o início do dia, primeira hora, a gente vê que o movimento estava travado nessa região, baixa variação. Chegou a renovar a mínima do dia e aí foi buscar a região de fundo. Aí até comentei que essa região de fundo aqui tinha até liquidez, né? Liquidez que pode servir tanto como escora quanto para rompimento. No caso, acabou servindo aqui como escora. Travou realmente nesse fundo, acabou fazendo PFR aqui, mas não preenche critério, infelizmente, para possível reversão. Porém, eu entrei por compra por Renko, tá? E aí o movimento foi subindo muito rápido, que foi essa barra aqui, subiu muito rápido com a abertura do à vista norte-americano. E por ter subido rápido, acabou criando um fair value gap. Eu não gosto desses movimentos tão rápidos assim, né? E aí acabou fazendo um pullback agressivo, ancorou aqui com troca de polaridade, e aí fez esse pullback. Essa venda que eu vou vender, vou inverter na venda, porque eu comprei pelo Renko, estopei, eu vou vender por causa de análise técnica? Não, porque é um pullback agressivo, tá? Eu precisava que talvez, no caso, esse 23 agora fosse vendedor. Estava querendo ser, acabou não sendo, e acabou fazendo aqui um fundo duplo, então fiquei sem fazer nada nessa região. E aí fez um fundo duplo, voltou, e as médias todas se estragaram novamente, confirmando que esse fundo estava forte. Eu não gosto de operar lateralidade dessa forma, de ficar comprando fundo, vendendo topo, comprando fundo, vendendo topo, porque uma hora ou outra pode ser rompido. Imagina se eu comprasse aqui, vamos supor, e aí aqui fosse a hora do rompimento. Então poderia estopar, eu prefiro realmente aguardar. Tá confirmando a lateralidade, não faço mais nada. Tentei a compra aqui pro Renko, o movimento tentou ir, só que aí voltou e estopou, mas se eu tivesse colocado talvez stop no fundo, não teria estopado. Mas era a situação de Renko. Mas enfim, o movimento testou a máxima, respeitou a máxima de novo, voltou, então o dia respeitando as extremidades. Até aquele momento, se a gente for marcar de topo e fundo, não tinha feito nem 1000 pontos de variação. E aí quando voltou forte aqui, começou meio que a ancorar nas médias, até comentei, será que tá com cara de que vai romper esse fundo? Porque testou várias vezes, agora tá talvez ancorando para romper. E aí eu até comentei desse 36, desse 39, só que aí eu comentei assim, ó, tá com cara, mas pelo backtest, infelizmente, eu não consigo operar aqui, porque a gente vê que a 9 cruzou para cima, a 9 cruzou para baixo,
E como a 20 está aqui, não tem claramente uma boa tendência em relação a 9,20. Então pode cair, mas eu vou ficar sem entrar, infelizmente, para análise técnica. O movimento não caiu. Respeitou de novo e subiu e testou máxima e ficou travado. Só que dessa vez, essa queda aqui não foi forte, aguda de novo. Já foi uma queda que travou no meio do caminho e chegou até renovar a máxima e fechar gap. Mas aqui a gente vê que começa a ter gap entre candles, uma coisa que não é comum no índice. Então é uma situação que o volume estava bem fraco. Fecha no preço, abre em outro. E aí ficou muito travado aqui até o fim do movimento. Então, sinceramente, a variação baixa hoje. O candle do diário foi mais um candle aí bem feio, situação bem feia. Mas é uma situação até interessante, tá? Os dois ficarem travados, porque se for para o dólar continuar caindo e o índice continuar subindo, a subida do índice tem que fazer um respiro, porque ela tá muito esticada. Então, assim, pode fazer uma correção assim, ou uma correção de lado, esperando as médias se aproximarem, porque foi um movimento bem forte. Olha como que a 20 está. Inclusive, está sobrecomprado no diário. Então, assim, é complicado o preço subir mais com um movimento que está recentemente esticado. Apesar que em tempos gráficos maiores tem contexto para subir mais. Então, a gente precisa ter essa noção, sem falar também, né? Se for olhar por semana, é a quarta semana de alta, né, que eu comentei. Então, uma correção é até necessária. Por enquanto, hoje não rompeu nem a máxima ou mínima da semana passada. E aí, por enquanto, o mercado bem travado. E tem explicação macro para isso, tá? Eu nem tava sabendo disso, né? Ontem eu nem comentei no estudo semanal. Mas hoje, aí mais cedo no grupo, o Eduardo Dudu comentou sobre o feriado, né, em São Paulo. Parece que prolongou uma coisa assim. Amanhã realmente é feriado, aí não sei se prolonga. Mas enfim, os Faria Limers aí acabam ficando off. E por mais que eles não são fluxo praticamente do gringo, né? Mas de qualquer forma é a questão da liquidez. São as corretoras aqui, a tesouraria daqui, São Paulo, gente. Então, por mais que não seja feriado lá nos Estados Unidos, é feriado em São Paulo. Então, é a capital praticamente da B3, né? Então, aqui o volume cai bastante em relação a isso. Então, amanhã deve continuar assim, infelizmente, porque amanhã realmente é um feriado em São Paulo. E aí, de notícia hoje, praticamente nada tão relevante, boletim Focus, enfim. Mas amanhã, aqui, que eu me lembro também, não tem muita notícia relevante. Não tem. Tem discurso do Powell, que eu não sei qual que vai ser o teor do discurso. Fora isso, um dia tranquilo. O foco realmente começa quarta ali. Quarta e quinta, se eu não estiver enganado. Então, amanhã, por enquanto, deve ficar travado também, tá? E não é só aqui que ficou travado, lá fora também. Lá fora, mesmo que tenha renovado máxima histórica de novo o S&P, olha como que o S&P está. Deixa eu atualizar aqui, deixa eu mostrar qual que é o gráfico. Não é esse aqui, é esse daqui, ó. Então, tá esticado, mas pequeno. Olha o volume financeiro. Assim, o volume financeiro muito, muito baixo. E é normal que isso venha acontecer, porque é julho, né? Julho, férias, verão norte-americano, etc. Então é normal que isso venha acontecer. O DXY fez o que eu estava comentando ontem, que depois de vários dias consecutivos de queda era normal uma correção. Por isso que o nosso dólar pode ter subido um pouquinho hoje, mas tudo tranquilo, muito normal, mercado muito tranquilo. Inclusive, outra coisa, por que a Petrobras, nossa, virou, né? Do nada, tava caindo e aí começou a subir. Não foi pelo petróleo lá fora, foi por causa de uma notícia que saiu mais ou menos no horário de almoço ali, que a Petrobras vai levar o preço da gasolina e do gás, tá? Gás de cozinha, uma coisa que não acontecia há muito, muito tempo. Então, assim, foi uma notícia positiva, que já tem defasagem bastante, e esse valor que foi alterado não vai completar a defasagem ainda. Então, foi bem interessante. E aí, a Petro acabou puxando bem. Então, a gente vai ver 2,45, tá? Puxou bem mesmo. Mas, no geral, aí, os DIs quase no 0 a 0 e FNC ficou quase 0 também. Aqui o índice, então, subiu um 0,25, 0,22 o Ibov, né? O índice futuro, pelo menos, ficou no 0 a 0 e o dólar subiu um pouquinho. Então, assim, um dia muito, muito morno mesmo. Lá fora aqui, deixa eu completar com mais algumas coisas. É isso aqui, que o volume do S&P, gente, o volume tá muito baixo hoje. Semana passada teve feriado nos Estados Unidos, né? 4 de julho. E aí, semana passada teve volume baixo também. E detalhe, o S&P aqui, deixa eu ver... O S&P, nesse caso aqui, hoje... Deixa eu ler aqui a mensagem para entender de novo. Aqui negociou praticamente milhões, no caso aqui, né? E isso é o S&P aqui, ó. E se for ver em relação à ação específica, olha a Nvidia no topo. Olha depois Tesla. E aí vai por ordem decrescente. E vai, a AMD, por exemplo.
vai Amazon, etc. Olha a S&P, onde que tá? Então, assim, que absurdo, né? Ação específica sendo mais negociada do que o S&P, por exemplo. Então, muito baixo volume mesmo, no geral, dos índices lá fora. Mas fora isso, acho que é só isso. Um dia bem tranquilo mesmo. Tomar muito cuidado e sem criar muitas expectativas, porque os dois estão numa região bem chatinha, tá? O índice aqui em lateralidade e o dólar tá fazendo, com o movimento de hoje, o afunilamento de um possível triângulo, tá? Numa região aqui também complicada. Qual dos dois vai pegar direção? O dólar vai para cima, o índice vai para baixo, o que deve acontecer de correlação aqui? Lembrando que dias de correlação são muito melhores, tá? Porque aí a gente vê que, nossa, os DIs estão de um lado, índice de outro, o dólar tá indo junto com os DIs, então a gente consegue ver uma correlação e até um sentido, né, para as tendências.